Constituição Federal Brasileira estabelece o princípio da proteção integral, garantindo a todas as crianças e adolescentes uma série de direitos fundamentais básicos. Um desses direitos é o direito de não trabalhar antes da idade permitida ou fora das condições apropriadas. Regra geral, o trabalho só é permitido para as pessoas com mais de 16 anos. Antes disso, apenas a partir dos 14 anos e em uma única condição, no contrato especial de aprendizagem profissional, previsto na nossa Constituição, com características e especificidades próprias. O trabalho de pessoas com menos de 18 anos não é permitido em atividades insalubres, em horário noturno ou em atividades perigosas. Também não é permitido aqueles trabalhos que possam prejudicar a moralidade ou que impeçam a frequência escolar. Esses direitos são conquistas sociais, são direitos fundamentados em razões sociais, econômicas e fisiológicas. Pessoas com menos de 18 anos, crianças e adolescentes, são seres humanos em desenvolvimento, em fase de formação e, por conta disso, precisam ser protegidos. O trabalho infantil, ele é causa de acidentes de trabalho, ele mata, ele adoece, ele mutila. O trabalho infantil é uma das principais causas de queda de rendimento e evasão escolar. O trabalho infantil também não é causa de qualificação profissional. Ao contrário, o trabalho infantil pode ocasionar o que chamamos de ciclo intergeracional da pobreza, fazendo com que as vítimas reproduzam com seus filhos e netos os seus históricos de vida. O trabalho infantil é uma grave violação de direitos e precisa ser combatido por todos nós. Com relação aos malefícios para a saúde do trabalho infantil, a mensagem é clara. Os sistemas biológicos de crianças e adolescentes ainda estão em processo de desenvolvimento e de amadurecimento. Isso deixa essa faixa etária muito vulnerável aos agentes de risco existentes no meio ambiente de trabalho, tais como agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Por exemplo, o calor, o ruído, o esforço repetitivo, o carregamento de peso, mesmo o assédio, o estresse e a violência existente no meio ambiente de trabalho. Nesse cenário, essa faixa etária ela tem um potencial muito grande de desenvolver doenças e acidentes. Doenças, inclusive, que podem trazer sequelas para o resto da vida. Diferentemente dos adultos, para os quais a literatura estabelece níveis de tolerância para a sua exposição a esses agentes de risco, para crianças e adolescentes isso não existe. Inclusive, não pode nem deve ser estabelecido. Mesmo porque, para uma mesma faixa etária, os mesmos sistemas biológicos criança e adolescente desenvolvem tempos diferentes ao longo da sua vida. Portanto, o trabalho para essa faixa etária ele deve ser eliminado de todas as suas formas, ou seja, proscrito. Um exemplo bem claro dessa dificuldade no enfrentamento dessa faixa etária com esses agentes de risco, poderia citar, por exemplo, o trabalho envolvendo trabalho repetitivo, por exemplo, e carregamento de peso de crianças e adolescentes. Esse esforço leva a uma incoordenação motora, que muitas vezes ligado a esses equipamentos está relacionado a esses acidentes. Isso porque as fibras musculares de crianças e adolescentes, diferentemente do adulto, não suportam o trabalho com baixa taxa de oxigênio, o trabalho anaeróbio, que esse tipo de atividade impõe. O Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público brasileiro dedicado à defesa dos direitos sociais. Na defesa dos direitos sociais existem metas prioritárias e uma dessas metas é o combate ao trabalho infantil e fomento ao trabalho protegido para adolescentes. Para a realização dessa missão, o Ministério Público do Trabalho tem a Cor de Infância, Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Essa coordenadoria se dedica a supervisionar e a orientar o trabalho de membros e membras, procuradores e procuradoras em todo o país nesta importante causa. Além de resgatar as crianças em situação de trabalho infantil e punir os exploradores, em parceria com a fiscalização do trabalho, a Cor de Infância também se dedica a ações de conscientização, informação, sensibilização social, assim como ações estratégicas e apoio a projetos sociais importantes que viabilizem o cumprimento dessa meta institucional. O ano de 2021 foi declarado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Até 2025, todos os países signatários da Agenda 2030, o Brasil entre eles, deverão erradicar todas as formas de trabalho infantil. Nesse ano importante, nesse marco mundial, o Ministério Público do Trabalho
através da Cor de Infância, se une aos parceiros e parceiras institucionais para que consigamos atingir essa meta e proteger nossas crianças e adolescentes dessa grave violação de direitos.